da Lei Complementar 141/2012, a Secretaria Municipal de Saúde agendou a presente audiência pública para a apresentação do relatório de gestão da saúde no município de Caçapava, referente ao último quadrimestre. Eu convido o doutor Jairo Carvalho Jonqueira, digníssimo secretário municipal de saúde, para a apresentação do relatório. Eu já tive o prazer de cumprimentar a todos, né? Mas cabe ao secretário de saúde ou quem ele designar para fazer a apresentação dessa audiência pública. Como todos já conhecem, já sabem que a Malena é uma das nossas assessoras técnicas, então eu pedi para que a Malena fizesse essa apresentação. Só que eu peço duas coisas. Primeiro, deixá-la fazer a dissertação, fazer a apresentação. Se alguém quiser fazer uma pergunta, só após o término da apresentação. E a segunda coisa, nós estamos apresentando o que foi realizado no último quadrimestre, isto é, setembro, outubro, novembro, dezembro de 2013. Nós não estamos aqui para discutir projetos, alguma crítica que for feita, por favor, façam, que será bem-vinda, mas por escrito. Que se nós não, talvez a gente nem saiba responder o que é normal, porque todos somos humanos, mas não ficarão sem resposta, por e-mail ou de uma forma ou de outra será respondida, mas que fique bem claro isso aqui é uma apresentação do que foi realizado no último quadrimestre de 2013, tá bom? Muito obrigado. Malena, por favor. Aham. Oi, gente, eu vou guardar um instantinho para começar, porque a Ana Lúcia, que está fazendo a nossa ata, ela está colocando o nome das pessoas ali que estão presentes. Quando ela falar que eu posso começar, eu começo, tá bom? Ana Lúcia, estou te esperando, tá? É porque esse ponto
funcionou, Carlos? Ah, vê se funciona daqui. Daí eu mudo, em vez de você ficar mudando, né? É. Não, eu acho, não, eu só vou mudar pra vocês olharem, porque eu vou olhar aqui, porque lá eu não enxergo. Então você não muda pra mim. Não, eu tô esperando a Ana Lúcia, enquanto isso não tá pronto ali ainda. Ela tá pondo o nome das pessoas na... Não, porque depois ela tem que falar o que eu falei, escrever o que eu falei ali, daí ela não consegue, porque ela vai ficar escrevendo, aí ela perde. Pode? Gente, boa noite. Então, essa audiência pública referente às ações e serviços de saúde que foram realizados no terceiro quadrimestre de 2013, em cumprimento à Lei Complementar 141, do dia 13 de janeiro de 2012, tá? Nós vamos apresentar aqui a seguinte pauta: as receitas, as despesas e as contas e os convênios que a gente tem no município, com o saldo de 31 de dezembro de 2013, os recursos humanos, o que foi produzido na central de regulação, na assistência farmacêutica, o que foi distribuído de material de enfermagem, odontologia, vigilância em saúde, as ações da vigilância em saúde, algumas atividades que foram realizadas pelo Hospital Nossa Senhora da Ajuda, Fusan, e a gente vai apresentar alguns eventos que foram realizados no período. As receitas, despesas e convênios. Então, no ano de 2013, o saldo, no dia 31 de dezembro, tinha saldos em várias contas, e o total que foi arrecadado de despesa no município foi 152.661.908,32. O que foi arrecadado do município pela Lei Complementar 141, a gente precisa aplicar em saúde no mínimo 15% dessa arrecadação municipal. Aqui não entram os recursos vinculados, que são aqueles recursos federais e estaduais que a gente recebe, ou recursos de convênios, né? Então, como o total da arrecadação em 2013 foi de 152.661.000, a gente fez uma conta que o valor mínimo que o município deveria aplicar em saúde era de R$ 22.899.286,24. A próxima, a gente mostra as despesas realizadas no programa de saúde, utilizando aqueles recursos da arrecadação, né? Foi aplicado daqueles recursos, daqueles 152 mil, um total de R$ 46.055,160,08. Então, a gente teve um percentual de aplicação de 30,16%. Então, a gente ultrapassou o valor mínimo que a gente deveria ter aplicado em praticamente 100%. E isso é uma realidade da maioria dos municípios do Brasil. Infelizmente, o Ministério da Saúde municipalizou, incentivou a municipalização, criou essa legislação do mínimo da aplicação, só que o que acontece no município, o município tem que dar conta das demandas. Então, acaba que nenhum município consegue ficar nos 15%, se quiser fazer uma saúde de boa qualidade, tá? Aí, o próximo quadro é referente às receitas adicionais que o município recebe, que são de fonte de transferência do SUS. Então, tem os provenientes da União, 13 milhões, provenientes dos estados, do estado, tá? 230 mil, porque é do estado de São Paulo, outras receitas, 1.536.000, e outras receitas
para financiamento da saúde. Despesas não computadas para fins de apuração. Essas despesas que foram pagas com dinheiro de rendimentos de contas não são computadas para esse cálculo dos 15%. E outra coisa que também, e o que utilizou de restos a pagar também não. No dia 31 de dezembro, ficaram alguns saldos em algumas contas. Então, existem várias contas da saúde na prefeitura, né? Tinha um saldo de 231.248 na conta que chama Fundo Municipal de Saúde. Esse aí é recurso próprio do município, tá? Não é recurso federal. Tinha recursos estaduais da Secretaria de Estado da Saúde e de um convênio que foi para comprar 2 ambulâncias, tá? Uma UTI e uma de simples remoção. E tinham recursos federais nas contas que pagam as atividades do Programa Saúde da Família, Vigilância em Saúde, as ações estratégicas, farmácia básica. Farmácia básica, vocês veem que tem um saldo de R$6.000 em 31 de dezembro. O valor do repasse mensal para comprar medicamento de atenção básica do recurso federal é R$21.000 e alguns quebrados. Dá R$2,86 por habitante ano. É isso que o Ministério da Saúde manda para o município comprar medicamentos de atenção básica, tá? PAB, piso de atenção básica, teto de vigilância, farmácia popular. Farmácia popular, o município recebe R$10.000 por mês para custeio do programa. E o custo do programa para o município é em torno de R$30.000, próximo de 30 mil. Então, porque eu pago a OS que contrata os funcionários, pago o aluguel do local onde funciona a farmácia, conta de água, de luz, material de escritório, etc. Então, acaba que a contrapartida da prefeitura é mais que o dobro daquilo que o governo federal manda para custeio. Os recursos na conta do DST, no Fundo Municipal de Saúde para as UBS, para a estruturação do PSF, para os CAPs e para convênios. Tem alguns valores de alguns convênios que foram firmados com o Ministério da Saúde, que são para construção de UBS, para compra de equipamentos, e a maioria para esse ano é para compra de equipamentos para equipar os PSFs. A gente tem algumas emendas, recursos que vieram do Ministério da Saúde, proveniente de emenda parlamentar, um valor de quase R$600.000 esse ano a gente tem aprovado para comprar equipamentos para as unidades do PSF. Então, até o final do ano, acho que o PSF vai estar com os móveis, material de informática, equipamento de odontologia, com tudo novo, se Deus quiser. Agora eu vou passar a informar para vocês o que a Secretaria tem de recursos humanos para executar as ações no município. Então, na Secretaria Municipal de Saúde tem 17 funcionários de cargo administrativo, 14 agentes de campo, 4 assessores, 1 assistente social, 14 atendentes de consultório dentário, 16 atendentes auxiliares de serviços gerais, 21 auxiliares de enfermagem, 2 biólogos, 5 chefes de divisão, 2 chefes de setor, 5 chefes de seção, 16 cirurgiões dentistas, 6 enfermeiros, 1 farmacêutico, 4 fiscais sanitários, 32 médicos, 2 médicos veterinários, 24 motoristas, 2 nutricionistas, 4 psicólogos, 1 sanitarista e o secretário de saúde. Na estratégia Saúde da Família, tem 34 cargos administrativos, 75 agentes comunitários de saúde, 7 auxiliares de consultório dentário, 45 auxiliares de enfermagem, 7 cirurgiões dentistas, 16 enfermeiros, 1 farmacêutico, 9 fisioterapeutas, 18 médicos, 2 nutricionistas e 1 professor de educação física. Na estratégia Saúde da Família, a maioria dos cargos são contratados pela Organização Social Revolução, que está com contrato de gestão com o município.
Os agentes comunitários de saúde são funcionários do município concursados e o professor de educação física é um profissional cedido pela Secretaria da Educação, tá? No Centro Integrado de Reabilitação, que é lá, o pessoal conhece como Centro de Fisioterapia, tem 3 funcionários administrativos, 1 auxiliar de enfermagem, 1 enfermeiro, 7 fisioterapeutas, 4 fonoaudiólogos, 1 médico, 1 psicólogo, 2 terapeutas ocupacionais. No centro, esse daqui são funcionários concursados, tá? No Centro de Especialidades Odontológicas, tem 6 auxiliares de consultório dentário e 7 cirurgiões dentistas contratados pela OES. Lá no centro, na medicina do trabalho, tem 1 cargo administrativo, 2 assistentes sociais, 2 auxiliares de enfermagem, 1 enfermeiro, 1 engenheiro de segurança do trabalho, 2 médicos do trabalho e 1 técnico de segurança. No programa Farmácia Popular do Brasil, contratados pela OES, tem 9 funcionários administrativos, mais 2 farmacêuticos. No CAPES, 2 administrativos, 1 assistente social, 2 auxiliares de enfermagem, 1 enfermeiro, 1 médico, 3 oficineiros que não são funcionários, mas são contratados pela prefeitura para exercer algumas atividades junto com os pacientes, 2 psicólogos e 1 terapeuta ocupacional. No CAPES AD, 2 administrativos, 1 assistente social, 2 auxiliares de enfermagem, 1 enfermeiro, 1 médico, 3 oficineiros, 1 psicólogo e terapeuta ocupacional. Esses funcionários também são concursados e essas quantidades são o que a gente fala de equipe mínima que o Ministério da Saúde exige para que esses serviços funcionem, tá? Esses profissionais que eu informei o número para vocês, então, executaram os serviços de saúde nesse período e eu vou passar agora os números que foram realizados. Então, no Centro de Especialidades, foram atendidos 24.271 pacientes, na reabilitação 2.742, na Casa do Servidor, lá na Medicina do Trabalho, 618, no CAPES 4.886 e no CAPES OD 2.080. Foram realizados também na Central de Especialidades 1.734 ultrassonografias obstétricas e 2.259 eletrocardiogramas. Isso é realizado lá esse ultrassom e esse eletrocardiograma realizado lá no postão, tá? Vocês viram que tem um percentual aí nesse quadro anterior dos agendados. Eu falei só os casos que foram atendidos. Mas no centro de especialidades tem um percentual grande de faltas de pacientes. 18,5% no centro de especialidades e 15,5% no centro de reabilitação. Até na Casa do Servidor também tem um percentual alto de faltas, tá? Nas unidades de atenção à saúde. NASF é Núcleo de Apoio ao Programa Saúde da Família. No NASF tem alguns profissionais que são contratados da OES e tem alguns profissionais que são cedidos pela Secretaria de Saúde para darem um apoio aos médicos e aos profissionais da Estratégia de Saúde da Família. O objetivo do NASF é se manter paralelamente às unidades de saúde, oferecendo aos profissionais dos PSFs um apoio. Então, por exemplo, tem fisioterapeuta, tem, me ajuda a lembrar aí o que tem no NASF, terapeuta ocupacional, farmacêutico, educador físico. Então, existem esses profissionais que eles não estão assim todas as unidades, não tem um em cada unidade, mas a gente tem um núcleo de apoio que vai nas unidades. Então, os profissionais, eles têm agenda nas unidades, tem grupo que eles atendem e fazem esse serviço complementar ao da atenção básica junto com a equipe. Então, nas unidades de atenção à saúde, no NAS, foram agendados 5.178 e atendidos 4.537. Em Caçapava Velha, 15.000 agendados, 15.600, atendidos 15.519. Vocês conseguem enxergar os números? Então, acho que eu não vou ficar lendo, não, senão vai gastar. Eu vou ficar... Tá? Então, são os números e depois tem um total aqui de atendimento, ó, de todas as unidades, que foi um total de 272.964 pacientes agendados
e 250.555 pacientes atendidos. O percentual de atendimento foi de 94,3%. No programa de saúde da família, hoje tem 57.018 moradores cadastrados no programa, tá? Então agora eu vou passar para informar a produção dos setores lá na Secretaria Municipal de Saúde. Na Central de Regulação, que é o setor que faz o agendamento dos encaminhamentos dos exames, tem aquelas consultas que são encaminhadas através do Departamento Regional de Saúde de Taubaté para alguns profissionais que a gente não tem aqui na rede. Ou às vezes até tem, mas tem também a oferta desses profissionais no AME e às vezes o médico daqui encaminha o paciente para que um outro profissional dê uma outra opinião, ou às vezes a demanda aqui está um pouco grande e a gente tem a possibilidade de encaminhar esse paciente para tratar no AME, para aqueles profissionais que a gente tem aqui. E tem aqueles profissionais, aquelas especialidades que não tem aqui no município que a gente manda para o AME. Então, essas consultas que são feitas através da DRS 17, do DRS 17, elas são realizadas no AME de São José, no Hospital Escola lá da Unital, que hoje também está em parceria com o Estado. Então, hoje o Hospital Escola e o Hospital Regional estão sob gestão estadual. E o Centro Luci Montoro em São José dos Campos. Então, tem alergista, cardiologista, cirurgia geral, dermato, endócrino pediatra, né? E algumas especialidades que a gente não tem no município que a gente encaminha. Outras, tipo, por exemplo, dermatologia, a gente tem uma dermatologista aqui, mas às vezes a gente encaminha para o AME quando a fila de espera está um pouco grande. E às vezes o paciente também, a própria dermato, às vezes encaminha para uma segunda opinião. Exames encaminhados através do Departamento Regional de Saúde. Então, tem alguns exames também que são encaminhados. O total de consultas realizadas nesse período foi de 503, esses que foram realizadas fora. Foram agendados 675 e realizados 503. Também tem um percentual de falta. Depois, esse percentual de faltas, às vezes o paciente tem dificuldade de ir, às vezes o paciente recebe que a consulta é no AME, ele queria que fosse aqui, às vezes o exame é lá, ele preferia fazer aqui. E às vezes o agendamento dele chega um pouco em cima da hora, ele não está preparado. Acontece alguns problemas, sim, que não é só culpa do paciente. A gente também, às vezes, tem um pouco de culpa na hora que o paciente, às vezes, não consegue ir numa consulta. E a gente já está tentando resolver esse problema lá. Exames realizados no DRS. Foram agendados 1.507 e realizados 1.154. Então, tem o BERA, colonoscopia, densitometria óssea. Tem alguns exames aqui que são muito procurados, mas que o número que o Estado fornece para o município é um número pequeno. Então, algumas coisas o município compra. E aí, eu acho que mais para frente tem o que o município compra, né? Consultas externas. Então, são consultas que os pacientes vão em outros municípios. 371. Vera, essas consultas externas de endócrino, pediatria, onco, também é via Estado? AME também? Tá. Exames de alta complexidade. Então, tem a angioplastia coronariana, arteriografia, que é a parte de cardiologia, feito no Hospital Pio XII, através do Estado, e a gente compra um pouco também de cateterismo, né? Biópsia de fígado, cateterismo cardíaco, e todos esses exames, cintilografia, cirurgia pediátrica, vascular, acupuntura, cirurgia torácica, vários exames que o paciente faz de alta complexidade. Um total de 770. Cirurgias de média complexidade. Cirurgias e exames de média complexidade. Aqui mais exames, acho que cirurgia mesmo, acho que não tem nada aqui. Tá? De média complexidade. Procedimentos oftalmológicos. Cirurgia de média complexidade, então, 987 exames. Exames e procedimentos oftalmológicos. A maioria desses são realizados através de um contrato que
que o município tem com o Hospital Provisão em São José dos Campos. Foi feito um total de 148 procedimentos oftalmológicos. Entre eles, cirurgia de catarata. Como é que chama cirurgia de catarata, Vera? Hein? Vasectomia, fatocoagulação, fotocoagulação. Ah, então dá 18. Tá. De catarata. No quadrimestre. É, né, Vera? A gente está precisando de recursos para fazer cirurgia de catarata, porque tem, E assim, o ano passado o governo tinha uma portaria de cirurgias eletivas e no começo do ano passado a gente tinha um recurso do ano de 2012, desse recurso do Federal de Cirurgias Eletivas que ficou alocado no Provisão em São José dos Campos. O governo federal já mandou direto para Provisão a cota que seria do município de Caçapava. Quantas cirurgias, Vera? Fala alto que eu não escuto. 120 até junho do ano passado e 98 para esse ano. Só que 120 cirurgias, não são 120 pacientes, tá? O paciente tem 2 olhos para fazer. Então, esse número reduz para metade. Às vezes, tem paciente que já fez um olho, mas esses que o Ministério da Saúde está fornecendo, eles querem que façam os 2 olhos, não quer essa coisa de fazer um olho, porque complica muito a vida do paciente, porque depois ele não pode fazer, ele fica de um olho enxergando bem, do outro enxergando ruim, daí tem que fazer um óculos, depois quando ele tem que trocar, é um pouco complicado. Então, o governo federal repassou esse recurso de cirurgia eletiva e ele quer que a gente agende esses pacientes, esses 98, que é da portaria de cirurgia eletiva. E essas outras que a gente fez no Provisão são cirurgias que o município comprou. Só que assim, o município compra outros exames também, porque o que acontece? Às vezes na hora da cirurgia do paciente, ele tem uma complicação e precisa fazer um outro procedimento que não está previsto naquele que o governo federal manda. Espera um pouquinho, tem um microfone daquele sem fio para ela falar? Senão eu vou pegar ali. Porque senão a gente está gravando, né? Está desligado. A cirurgia de vitrectomia é uma cirurgia de retina. Às vezes, na hora que o paciente vai fazer uma cirurgia de catarata, tem uma intercorrência e ele precisa fazer essa cirurgia de vitrectomia. Só que essa cirurgia a gente não tem, às vezes, na referência nossa, assim, à vontade, porque é uma cirurgia muito cara. Então, a prefeitura, ela paga essa cirurgia para o paciente nosso, para ele não perder a visão, porque se ele não fizer, às vezes, essa cirurgia num período pequeno de tempo, ele perde a visão totalmente e fica cego. E uma cirurgia dessa, está saindo hoje só a cirurgia, R$4.000. Então, às vezes, por conta de uma cirurgia de vitrectomia, a gente, às vezes, naquele mês, a gente não pode fazer outros procedimentos para não estourar a nossa compra. Porque a gente tem um valor mensal para gastar. E se a gente, numa cirurgia de R$4.000, nós tivemos 2 já em 4 meses, aí já foi 8.000. Então, a gente tem que balancear com os outros procedimentos para não estourar nosso valor mensal para poder pagar a provisão. Da compra com a provisão, né? Existe, doutora Vera, um valor mensal só para oftalmo ou só para cirurgia de catarata? Tem um valor mensal para todos os procedimentos que a gente tem elencado nesse quadro, que seria a nossa compra anual dividido por 12 meses, certo? Então, por mês, a gente tem um valor que a gente pode
está gastando. Então, a gente tem que controlar esses meses que acontece alguma intercorrência. Então, nesses meses, a gente deixa fazer outros procedimentos para poder atender essas emergências. Posso continuar? Transporte de pacientes. Então, a Secretaria de Saúde atendeu 6.869 pacientes em 1.771 viagens. Transportou pacientes para Barretos, Bauru, aqui dentro de Caçapava mesmo, Campinas, Mogi das Cruzes, Guaratinguetá, São José dos Campos, São Paulo, Sorocaba e Taubaté. A assistência farmacêutica distribuiu, num total, 4.374.049 unidades de medicamentos. Na farmácia popular, entregou 38.750. Na farmácia da Vila São João, 2.995.056 unidades. Medicamentos de alto custo do Estado, que são aqueles protocolos do Ministério da Saúde do Estado, que a gente faz a entrega. Antigamente estava fazendo no cinema, agora voltamos a fazer lá no Centro Cultural, 234.316. E medicamentos homeopáticos que o município compra para atender a demanda lá da médica homeopata que está atendendo na Secretaria de Saúde, 365 nesse quadrimestre. E nas unidades de saúde, mais 902.006 medicamentos. E nos outros postos, mais 203.556, que é 11.000 no centro de saúde, 1.600 no CAPES AD, 1.618 no CAPES, 725 no CAPES AD, 176 para as instituições de longa permanência de idoso, e no programa de alto custo da Prefeitura, que são medicamentos que não têm padronizado pelo Estado, nem pelo Ministério da Saúde, que existe um processo que o munícipe entra, o médico da rede justifica, a gente constata se o paciente é da rede, que o médico justifica que ele precisa daquele medicamento que não tem na rede, não tem no protocolo do alto custo, e eles dão um motivo e a gente faz uma análise socioeconômica. Se tiver tudo de acordo com o protocolo, o município compra esses medicamentos. Aqui nesse valor também estão computados algumas liminares judiciais que o município tem e atende para a compra de alguns medicamentos, tá? Então, o total foi 4 milhões, sendo que nas unidades de atenção à saúde, na atenção básica, foi 902.000, 3.216.000 nas unidades de distribuição, nas farmácias, nas unidades, nos postos, 203.000. Material de enfermagem que é fornecido para o paciente levar para casa, tá? Não está falando de material de enfermagem que é utilizado dentro das unidades aqui. As bolsas de ostomia, para aqueles pacientes que têm cirurgia de intestino e de bexiga, que precisam externar, ter aquela bolsinha. E esses materiais são enviados para o município através de um programa estadual. A gente pega esses materiais lá no DRS e são distribuídos no postão. O paciente se cadastra, vê qual que é o material que ele precisa e é distribuído no postão. Sondas uretrais também, boa parte é desse programa estadual. Algumas sondas o município compra, quando não tem através desse programa. E tira reagentes para controle de glicemia, lancetas, aparelhos para dosagem de glicemia, lancetadores. E uma coisa que não está aqui, mas que a gente também distribui, as seringas para injeção de insulina. Esses materiais o município compra e ele recebe um recurso estadual de R$42.000 por ano para atender a população. Isso corresponde a aproximadamente 50 centavos por habitante ano que o Estado manda. O Ministério da Saúde não manda nenhum recurso para glicemia, a não ser as insulinas básicas, que é a NPH e a insulina regular. Insulinas especiais, geralmente a gente atende através daqueles processos que o paciente entra na prefeitura. Na divisão de assistência odontológica, hoje a gente tem na atenção básica 7 equipes de saúde bucal
e 5 escolas que prestam atendimento odontológico. No centro de saúde, a gente tem uma clínica de atenção básica, uma sala de urgência, que os dentistas trabalham em escala de revezamento, e tem o centro de especialidades odontológicas funcionando também lá no centro de saúde. As especialidades que a gente tem lá é semiologia, endodontia, cirurgia oral menor, pacientes especiais e próteses. A produção de odontologia no CEL, no PSF e na atenção básica, né? Então, foram agendados no CEL 3.298 pacientes e foram atendidos 2.746. No PSF, 6.867 agendados e atendidos 5.304. Na atenção básica, agendados 4.507, atendidos 4.076. Na emergência do CEL foram atendidos 448, no PSF na emergência 1.222 e na atenção básica 513. Foi um total de 3.194 atendimentos no CEL, 6.526 atendimentos no PSF e 4.589 pacientes na atenção básica. E em seguida a gente tem então o total de procedimentos realizados pelos dentistas. Então a gente tem aqui alguns procedimentos, exames clínicos, os números, não vou falar, está explícito ali, essa cópia vai ficar para vocês aqui na Câmara. Também continua a produção, remoção de dente, entrega de prótese, raio-x, biópsia, endodontia, prevenção, tá? Prótese, tá sendo... Você pode responder, Maria Luísa? A prótese, a gente compra 265 próteses individuais por ano, né? E a maioria dos pacientes precisa inferior e superior. Então, são 2. Então, esses 265 cai pela metade. Então, a gente tem uma fila de espera de 10 meses. A gente só consegue... É o mesmo caso da doutora Vera. A gente só conseguiria minimizar essa fila de espera se a gente conseguisse aumentar o número, comprar mais próteses, né? Então, aumentando o orçamento para poder comprar mais próteses. Ou então que as pessoas cuidem mais e não precisam da prótese. Os pequenininhos vão usar menos próteses do que porque hoje tem mais prevenção mesmo. Vigilância sanitária realizou um total de 1.070 procedimentos. Fizeram inspeções para ambientes livres do tabaco em 266 estabelecimentos, 14 análises de projetos, atendimento de reclamações fora as inspeções, mais 22 cadastros de estabelecimentos, 667 inspeções, 49 licenciamentos e atenderam 30 reclamações. Dessas 30, 12 foram sobre alimentos, 12 gerais e 6 sobre terrenos. A vigilância epidemiológica enviou amostras para o Adolfo Lutz, e aí para o Adolfo Lutz Pasteur, 24 casos enviados e 24 confirmados. Casos de diarreia notificados no SINAM, Sistema Nacional de Informação de Agravos e Notificação, 142 notificados e 142 confirmados. Casos de conjuntivite, 126. AIDS, 2. Hepatites virais foram notificados 2, porém 4 foram confirmados 2. Casos de tuberculose, os 8 que foram notificados foram confirmados. Hanseníase, foram notificados 2 casos, mas nenhum dos 2 foi confirmado. Casos de dengue, 9 notificações e 1 caso confirmado. Acidente com animal peçonhento, 3. Violência doméstica notificada e confirmada, 73. Leptospirose, 2 suspeitas, mas não confirmou. Meningite, 4 notificados, também não foram confirmados. Coqueluche, 3 notificados, mas também não foi nenhum confirmado. Foi um total, então, de 381 casos confirmados e 402 notificados.
Deixa só para esclarecimento. Violência doméstica, então é a vigilância epidemiológica que está cuidando? Sim, sempre foi a vigilância epidemiológica que cuidou da violência doméstica. Você pode explicar como é que funciona, Joana? Na verdade, assim, a gente recebe a notificação não só de violência doméstica, né? Qualquer tipo de violência. Aí a gente é o órgão que dispara a rede de atenção, né, de cuidado. Então, se necessitar de um psicólogo, algum atendimento médico, algum medicamento para alguma doença sexualmente transmissível, independente do tipo de atendimento, a gente é o que dispara a rede e faz essa interlocução com todos os... Conselho tutelar, também a partir dessa tudo com a gente, mas através de notificação, É. notificação por papel, todos os órgãos, na verdade qualquer pessoa pode notificar, né? O profissional de saúde tem por obrigação de notificar, mas qualquer pessoa pode fazer notificação em impresso próprio, né? E encaminhar para a gente analisa, obviamente com todo cuidado, que não é uma situação pode ficar expondo, né? Pode ter muita exposição, mas geralmente vem para a gente e a gente que dispara a rede para todo cuidado dessa pessoa. Então, foram feitas 42 visitas para investigar óbito mal definido pelo Comitê de Mortalidade. Também funciona com profissionais da vigilância e da atenção. Visitas para investigar casos suspeitos de doenças e convocação de faltosos de vacina foram 148 e orientação em grupo na atenção básica foram 8. O controle de vetores, o pessoal lá da dengue, né? Então, eles fizeram 26.707 procedimentos. Eles fizeram 6 palestras, fizeram 4.488 análises de larvas, bloqueio de criadouro, inspeção em pontos estratégicos, nebulização, avaliação de densidade larvária, denúncias e reclamações de possíveis focos de dengue, orientação e distribuição de material, supervisão nos PSFs, visitas para orientar os ACS e reposição de material educativo para rotina, visita casa a casa e visita casa a casa pelo PSF também estão computados aqui, porque os agentes comunitários também fazem visita e realizam esse trabalho de prevenção da dengue. Controle de vetores. Casos de dengue positivos foram 68, sendo 20 autóctones, que foram adquiridos aqui dentro do município, e 48 importados. Negativos, 94, foram 166 notificações. Centro de Controle de Zoonoses. Aqui é um esclarecimento que a gente já fez na outra audiência pública. Eu não sei se cabe fazer novamente agora, porque eu não sei se as pessoas todas que estão aqui participaram da última. É um esclarecimento da vigilância epidemiológica, explicando que centro de zoonoses são unidades que têm como atribuição prevenir e controlar as doenças, as zoonoses, como raiva, calazar, além da dengue e doença de Chagas, desenvolvendo sistemas de vigilância. Os centros de controle desempenham função através de controle de populações dos animais domésticos e controle das populações de animais sinantrópicos. Os domésticos, exemplo, cães, gatos e animais de grande porte, e os sinantrópicos, morcegos, pombos, ratos, mosquitos, abelhas. Essa ação é baseada num trabalho educativo, procurando esclarecer e contar com a colaboração e participação de toda a sociedade, complementada por ações legais e fiscais. Então, é um grupo de trabalho que realiza ações, não significa que o centro de zoonoses é um local onde se alberga animais. Então, para isso que ele fez esse esclarecimento, porque às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender. Eles acham que o município não faz controle de zoonoses porque não tem um local para abrigar esses animais. Enquanto que a função do centro de zoonoses na vigilância epidemiológica é uma função, é um trabalho educativo, de prevenção e é um trabalho de controle desses animais, mas não de albergar esses animais. Então, quando tem morcegos, animais peçonhentos, eles recolhem, caminham para análise e tudo.
E a população de animais domésticos trabalha nesse sentido de fazer a castração, de fazer o controle das populações. Mas não obrigatoriamente precisa ter um lugar próprio para abrigar esses animais. Então, o controle de zoonose realizou nesse período 55 procedimentos. Eles fizeram 55 visitas domiciliares. Foram 3 no caso de caninos e felinos soltos, criação de bovinos e suínos, casos de lacraia, agravos e mordidas, lesma, formiga, criação de galinha, entulho e mato, infestação de aranha, de caramujo, carrapato, escorpião, morcego, pombos, roedor, maus tratos de animais também, sujeira, fezes e urina. Então, eles fizeram essas visitas para constatar esses problemas. Controle de zoonose, fizeram cirurgias de esterilização canina e felina 279, emitiram 11 notificações, fizeram 4 exames de raiva, 2 mutirões de castração, 16 titulação de anticorpos neutralizantes para a raiva. E foram identificados alguns animais, uma de lacraia, 31 de escorpião, 14 de carrapatos e 3 de morcego. Serviço ambulatorial especializado SAI. Isso daqui, gente, é o programa de DST-AIDS. São as consultas que tem lá no programa de DST-AIDS. E centro de testagem e aconselhamento também funciona lá dentro do programa. Então, foram realizadas 831 consultas médicas. Lá no centro especializado, a gente tem o infectologista, tem o dermatologista sanitário, que atende os pacientes de hanseníase, tem um pneumologista que atende os pacientes de tuberculose. E ainda tem uma pediatra que atende as crianças portadoras do vírus HIV. Então, lá foram realizadas 831 consultas por esses profissionais que eu falei, 177 testes rápidos para HIV, 147 testes rápidos para hepatite C, 147 para hepatite B, 103 de sífilis, notificados e confirmados 9 casos de HIV e notificados e confirmados de hepatite B e C, 4. Deve ser 4 de cada? Não sei. Ou é B ou é C, não tem paciente com hepatite B e C, mas esses 4 pode ser 2 e 2, acredito que seja. Ou 1 e 3, sei lá, vai saber. Depois, se você quiser, a gente confirma isso lá. Porque é o mesmo sistema de notificação, vocês não conseguem separar lá. Esses dados, gente, são dos sistemas, fala o nome do sistema, Sinan. E esses dados pegam desse sistema, tem disponível lá no Ministério da Saúde. Segundo o Jonas, que é quem faz a notificação, o sistema não está separado para notificar hepatite B e hepatite C, ele está para notificar hepatite. Então, por isso que a gente não sabe se isso daqui é tudo hepatite C, ou é tudo hepatite B, ou se é um pouco de cada um, né? Nascidos vivos, nesse período, 360, sendo que desses 360, 240 foram partos cesarianas e 120 partos normais, tá? Vaginais. Então, ainda continua um grande número de partos cesarianas. Agora, no Hospital Nossa Senhora da Ajuda, foram realizadas 319 internações cirúrgicas, 86 pediátricas, 255 obstétricas e 335 na clínica médica. Dessas internações, 45 pessoas não eram munícipes de Caçapava. Tinha gente aí de Caraguatatuba, Jacareí, Oi? Tá. Então, foram 995 do município, mais 45 de outros municípios, tá? E aí esses pacientes vieram de Caraguá, Jacareí, Jambeiro, Lorena, Paraibuna, Guará, Pinda, Igaratá, São José dos Campos, São Paulo e Taubaté. Às vezes é paciente que está passeando aqui em Caçapava, passa mal, vai para o pronto-socorro, necessita de uma internação. Às vezes é paciente que se acidentou na Dutra, que entra e precisa ser atendido no hospital. Procedimentos ambulatoriais, ou às vezes é paciente em São José que não consegue fazer as coisas lá porque a fila de espera é muito maior do que a nossa, que
que às vezes, se bem que quando é assim, eles arrumam um endereço daqui e conseguem às vezes entrar por aqui, né? E esses deram o endereço de São José mesmo. Então eles devem ter vindo, acho que através de emergência. Procedimentos ambulatoriais que foram realizados na FUSAM, 123.606. Então aqui tem coleta de material, diagnóstico de laboratório clínico, anátomo-patológico, radiologia, ultrassonografia, tomografia. Esses procedimentos são realizados na FUSAM. A prefeitura tem uma espécie de convênio com a FUSAM, uma contratualização, né, doutor Jair? Onde são especificados o mínimo de serviço que a FUSAM vai fazer para o município poder repassar os recursos que estão previstos naquele contrato. Então, essa média complexidade, essa parte de procedimento ambulatorial, diagnóstico de laboratório, é tudo realizado através da FUSAM, e o município tem uma comissão que avalia se a FUSAM está realizando pelo menos o mínimo que ela falou que ia fazer nesses números, né? E por último, a gente colocou algumas fotos de poucos eventos, de alguns eventos que tiveram, não estão todos aqui, tá? Porque às vezes as pessoas não mandam foto. Então tem aqui o evento que é do PSF, a Saúde em Seu Lar, algumas fotos, atendimentos do PSF, trabalho da Vigilância e Saúde Educativo, aquele programa que teve na praça, como é que chama aquele? Não, aquele mutirão da prefeitura, onde a saúde participou de algumas tendas, e não está aqui também, mas teve uma palestra muito boa, que a gente não tem fotos, que foi do Dr. Gilson Carvalho, que veio aqui para capacitar os funcionários da saúde do município, agora no finalzinho do ano passado, em novembro, né? A saúde do adolescente também teve um evento sobre saúde do adolescente que não está fotografado aqui. Então foram essas as ações, são esses os procedimentos que foram realizados nesse período. Após a apresentação da senhora Malena, fica franqueada a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 5 minutos. Boa tarde. Eu gostaria de pedir desculpa pelo atraso, que eu estava com um evento com a terceira idade. E eu não sei se foi dito no início, eu gostaria de saber como que está a parceria para as cirurgias de próstata, porque eu tenho sido muito procurada por pacientes que estão com sonda uretral e já aguardando. Tem pacientes que estão há 8, 9 meses com a sonda, tem pessoas que até estão com dificuldade de trocar a sonda pelo tempo que está, e essas cirurgias são feitas no regional, né? Qual a possibilidade de intervenção do município para que possa agilizar um pouco mais essas cirurgias? Essas cirurgias de próstata, algumas são feitas aqui no Hospital FUSAM. Outras que são mais assim, específicas, a gente encaminha para o Hospital Regional de Taubaté. E essas vagas, elas são vagas que o DRS distribui para os 39 municípios dessa região do Vale. Então, são poucas vagas para os municípios. Então, por isso que a gente tem essa fila, né, de espera para essas cirurgias de próstata. As que são realizadas aqui no município não tem fila, mas as que a gente precisa encaminhar para fora, tem essa fila por conta das vagas reduzidas. Então, doutora Vera, tem que intervir com o Estado. Sim. Porque tem casos já de óbito do paciente que ficou aguardando e não foi possível realizar a cirurgia, morreu com a sonda. Sim, mas essa negociação com o Estado,
Elas são feitas dentro dos colegiados. A Mariana poderia até estar também complementando isso, porque ela vivenciou bastante isso. E essas negociações, elas são feitas quando o Estado abre isso para as negociações. Por enquanto, a gente não tem nenhum tipo de negociação. A última programação pactuada integrada que foi feita foi em 2008, uma série histórica de 2006, e hoje a gente ainda usa essa pactuação. Então, todos os municípios estão nessa mesma situação que Caçapava, não é só nós. E a gente está andando isso junto com o DRS para fazer uma forma diferente para ter mais vagas. Só que isso daí não depende, vamos dizer, do secretário. Tem que ser também uma coisa que venha do Estado para a gente, entendeu? É uma intervenção política. Com certeza. Essa semana, eu estive lá na Fusan, não sei, doutor, o senhor está sabendo, mas até o pai de uma amiga minha que está esperando a cirurgia, que tem convênio pela Mil e que não foi feita a cirurgia na Fusan, e a resposta da Fusan foi que o centro cirúrgico está em reforma. Enquanto não ficar pronto, não vai ter ser feita a cirurgia. E é uma cirurgia de câncer que o pai dessa amiga minha está esperando, e que não é pelo Estado, hein? Não é pelo SUS, é pelo convênio. Ela colocou aqui, colocou bem colocado. Você tem convênio, não pode ser transferido para outra? O doutor Jairo, posso responder? Claro, Então, claro, doutor, claro. foi uma das ideias que eu passei para ela. Mas o médico é de Caçapava, ele está querendo, e a Mil também está falando que o paciente é daqui, e para ter um acompanhamento, e está esperando a consulta aqui. Paulo, quando a gente tem esses encaminhamentos para tratamento oncológico, pode ser de médico que não é da rede. Então, uma sugestão que eu dou para você, de encaminhar esse paciente para nós, na central de regulação, com encaminhamento para tratamento oncológico, com o xerox de todos os documentos, mais o xerox dos resultados de exame, que a gente vai tentar uma vaga para essa pessoa para tratamento oncológico. Não tem problema. O médico fazendo um encaminhamento, se ele tem resultado de exames que comprove que ele está com um câncer, a gente consegue fazer esse encaminhamento através do Estado. Daí ela me ligou, até estou aqui depois eu vou mostrar para a senhora, para ela, que a primeira dificuldade foi em dezembro, é que a Mil não tinha passado autorização para o hospital. Daí agora ela me passou essa mensagem, nós tivemos lá na Fusan, que agora é o contrário. Agora a Mil autorizou e o hospital respondeu que só depois do centro cirúrgico ficar pronto. Dá licença um pouquinho. Viu, Paulinho? Algumas cirurgias eletivas não estão sendo feitas da Fusan. Urgência e emergência está sendo feito. E algumas eletivas, não todas. Exatamente por causa da reforma. É por causa da reforma. Eles justificaram aqui, ó. Olha aqui para a senhora ver. Então, doutor, mas eu acho que esse centro cirúrgico, né, se o senhor pudesse dar uma agilizada com a maioria, porque, né, eu acho que é por causa de um problema que a gente poderia resolver mais rápido, né, uma reforma. Ele não passou nem prazo para mim de quando ficará pronto esse centro cirúrgico. E a filha está desesperada, a senhora viu? A bem de verdade, esse centro cirúrgico, viu, são 4 salas. O ano passado, nós estávamos começando a fazer as cirurgias vasculares, caiu o teto. Caiu o teto por causa de uma caixa d'água. Exatamente. Quer dizer, a coisa mal feita no passado, que eu já falei que não gosto de falar de passado, mas infelizmente aconteceu isso. E atrasou tudo. E agora está sendo reformado de novo. Fazer o quê? O que é mal feito, infelizmente. Então, doutor, mas tem prazo? Porque eles não me deram prazo. Pois é. E eu não pude responder. Veja bem, lamentavelmente não tem ninguém aqui de Fusan para responder isso. Mas essa resposta você vai ter por escrito. Tá certo? Ô, doutor Jair. Pois não. No final do ano passado, eu levantei alguns dados de atendimento do município de Jambeiro aqui, por Caçapava. E foi até dados alarmantes, né, pela quantidade de atendimento.
do município aqui, de Jambeiro, atendidos aqui. Esses repasses são feitos todos pelo Estado? Ou o município arca também com essa... A Malena vai lhe responder isso. Então, tem alguns municípios que não têm alguns serviços de saúde e esses recursos federais, nessa PPI, Programação Pactuada Integrada, ficam definidos que eles vão ser referenciados para municípios maiores, para aqueles serviços que eles não têm. Então, o recurso que vem para a execução dos serviços de saúde, que são dentro da PPI, que Jambeiro não tem, que são referenciados para Caçapava, já vem para o município de Caçapava fundo a fundo. Então, o município de Caçapava recebe, sim, para atender os pacientes de Jambeiro. Então, nesse contrato que a gente tem com a Fusan e tudo, a gente já estabelece a nossa população, a nossa demanda e mais a demanda de Jambeiro, porque foi pactuado nessa PPI que Caçapava vai ser referência para o município de Jambeiro. Malena, sobre isso aí, o pessoal, estive conversando com vereadores da base lá, eles falaram que tudo que é passado por aqui e os pacientes de Jambeiro são pagos. A prefeitura de lá paga por tudo que é consumido, consultas, exames aqui. Está certo ou está errado? A prefeitura não manda dinheiro nenhum. O recurso vem direto do governo federal, fundo a fundo. Diz que até o prefeito... O prefeito paga porque o dinheiro da população, que para fazer média complexidade, que Jambeiro não tem, que deveria ir para o município dele se ele tivesse o serviço lá, vem para o município de Caçapava, para o município executar. Então, Jambeiro não está deixando de pagar porque o Ministério está pagando. Mas Jambeiro não está mandando nenhum dinheiro para a conta da prefeitura, não. Diz que o prefeito não gostou da fala do prefeito na rádio, dizendo que Jambeiro fica sugando Caçapava. Não, porque o prefeito se confundiu na fala dele, Mas assim... ele até falou para mim. Quando ele falou que paga, é porque na realidade os procedimentos são pagos via Ministério da Saúde, porque o município recebe para atender Jambeiro. Essa semana ele até mandou... Não de Jambeiro direto, mas pelo Ministério. Essa semana o prefeito de Jambeiro até mandou um recadinho, falou assim que ele está comprando um raio-x de 80 mil reais e que não vai precisar mais de Caçapava. Fala no microfone já. Exatamente, é isso. Eu não acredito, eu acredito que venha, mas eu acredito também mas acaba que o que ainda município paga mais, sabe? Porque o que vem em cima dos procedimentos, tabela SUS, tá? A tabela SUS, eu não sei de cor, mas vamos supor, hoje, uma cirurgia eu vou falar um valor fictício, mas assim, uma cirurgia, um parto normal, na tabela SUS custa R$120, é isso que vem para o município, para pagar um parto normal. Só que na prática ele custa 300. E aí esse resto da conta de Jambeiro fica para o município de Caçapava pagar sim. Então é isso que o que eu sei é isso. A verdade essa diferença fica para o município pagar sim. Agora, existem alguns serviços, por exemplo, atenção básica. Atenção básica, Jambeiro tem. Então, a gente não tem a obrigação de fazer atenção básica para Jambeiro, atender ambulatório, PSF de Jambeiro não. Jambeiro tem lá o serviço dele. A gente também tem nessa PPI que a gente vai fornecer para Jambeiro algumas consultas de especialidades. Então, eles vêm, agendam e passam os especialistas aqui. Só que o município optou por comprar alguns tratamentos que não são padronizados pelo SUS, mas o município padronizou aqui dentro do município para atender os pacientes do município que passam em consulta especializada. Então, tem alguns medicamentos que o paciente de Jambeiro volta para o município com a receita daqui, tem que pegar lá, e o município de lá tem que comprar, porque aqui nós compramos para os nossos. Mas o que está previsto na legislação, que são as consultas, o município atende. Agora, com certeza, a gente paga mais caro para a Fusan fazer os atendimentos do que tabela SUS nessa contratualização. Então, acaba que o município de Caçapava também paga um pouquinho da conta de Jambeiro, sim. Ô Malena, qual é o valor pago por cada mamografia, cada exame? Você sabe, Vera, quanto que está na tabela SUS? 600? Eu acho que é coisa de em torno de R$650 o que custa uma mamografia na tabela. Estou confundindo com cirurgia de catarata, desculpa. Estou confundindo com cirurgia de catarata, desculpa.
Eu não sei, eu preciso ver na tabela, eu não sei de cor o preço de procedimento, não. Onde que é Mas se você feita quiser- essas cirurgias? As cirurgias do quê? Mamografia? Os exames de mamografia? exames. Parte dos exames são realizados aqui na Fusan e a maioria vai para o AME. O AME também faz. Um pouco a gente compra da Fusan e boa parte a gente consegue de vaga para mandar para fazer em São José no AME. Pela produção aí, parece que nesse quadrimestre foram 500 e poucas no AME e 200 e poucas feitas aqui na Fusan, se eu não me engano, 100 e pouco. Realizadas, eu anotei aqui, foram 373. Aqui depois tinha um outro quadro que falava exames feitos fora do município e tinha mamografia de novo. Eu não sei de cor, tem que olhar ali nos números. Mas assim, o valor, se você quiser depois solicitar, a gente vê na tabela SUS. E esses exames é tudo pago pela tabela SUS? Não, os exames que a gente compra da Fusan tem esse contratualização que eu falei, essa espécie de convênio. Então tem lá estabelecido que eles vão fazer no mínimo X exames e vão receber um valor por eles que é o que realmente custaria para eles, não só a tabela SUS, que o município acaba pagando um pouco mais para conseguir fazer as internações e para conseguir que a Fusan também sobreviva, porque se for fazer só repasse daquele valor de tabela SUS, a Fusan não vai sobreviver, assim como a maioria das Santa Casas por aí estão quebrando por conta dessa... Existe até agora um recurso novo que o Ministério está mandando para os hospitais filantrópicos, que chama incentivo à contratualização, para esses hospitais que são filantrópicos, que fizeram uma contratualização com um ente público, e o Ministério da Saúde está repassando, então, um valor por procedimento de 50% a mais do que o valor da tabela SUS. Só que esse recurso ainda não chegou, a Vera está querendo falar. 59? Então. Tá, 27,50 uma mama, que é o preço da tabela SUS, da mamografia. 50, somando, se for fazer as duas, que geralmente faz as duas. Né? Não, o valor das duas é menor. Quando faz as duas é menos. Tá. Boa noite, Malena, doutor, presidente, nossos vereadores, população presente. Eu tive uma dúvida, pelo menos ficou acordado nas demais as audiências que antecederam desse mandato, que o pessoal seria feito um esforço para os administradores da Fusan estarem presentes nas audiências. Nesse caso específico de hoje, eles foram convidados? Tem algum motivo plausível para não presença? Não, eu estou tentando entrar em contato com eles, não consigo. Mas houve convite? Com certeza. Houve convite, doutor? Com certeza. Tá. Tá. Então, é que na última... É que, doutor... Nada, convidamos, né? Convidamos. Eu tentei entrar em contato com a Maurícia agora, não consigo. Eu estou achando que pode ter... Foi via telefone, mas assim, eu acho que pode ter acontecido um problema que, a princípio, a gente estava marcando essa audiência para o dia 30. E aí a gente falou, vamos avisar todo mundo que vai ser dia 30. E acabou que o doutor Jair tinha um compromisso no dia 30, nós resolvemos antecipar para o dia 29. E lá na Secretaria de Saúde, a secretária acabou esquecendo de avisar umas pessoas, inclusive o Jonas e a Denise da Assistência Farmacêutica estavam indo embora hoje porque achavam que a audiência fosse amanhã. Então pode ser que o pessoal da Fusan tenha acontecido exatamente a mesma coisa, que aconteceu esse imprevisto hoje, que a gente descobriu que algumas pessoas que a gente já tinha avisado que era dia 29, que dia 30 a gente esqueceu de avisar que tinha antecipado para o dia 29. Então pode ser que tenha acontecido esse problema. Ele deve estar pensando ainda que é amanhã, por isso que hoje até eles não atenderam. Ok. Pode ser, Na última audiência, foi referente ao segundo quadrimestre de 2013, houve um questionamento, inclusive da vereadora Reinalma, com relação à instalação do mamógrafo na Fusan. E ficou pendente um laudo técnico, a apresentação de um laudo técnico para os senhores vereadores. Inclusive,
Legislativo foi feito um requerimento, né, vereadora? A senhora recebeu? Eu fiz o requerimento e na última audiência vocês ficaram de nos trazer essa informação na próxima audiência. Eu não sei qual vereador que não sei esse requerimento por escrito e foi respondido o requerimento. Agora, infelizmente... Oi? Foi respondido, encaminhado para a prefeitura ou encaminhado para cá? Todo requerimento que a gente responde, a gente encaminha para a prefeitura encaminha para cá. Eles que respondem. Sim, na audiência hoje não foi infelizmente, nada, conforme foi combinado na última. Sinceramente, eu não tenho a ata, nem sei o que foi combinado. Não lembro. Inclusive estava... Qual é o nome da diretora da Simone? Ela se comprometeu, inclusive, de estar passando esse laudo. Com relação, Malena, no primeiro semestre, o terceiro quadrimestre de 2012, e nós estamos no terceiro quadrimestre de 2013, eu percebi aqui na apresentação agora, e tenho percebido nas demais, que houve uma diminuição no número de consultas via DRS. Primeiro, o que é DRS? Só para... Tá. Eu não sei se eu expliquei, eu acho que eu expliquei no começo do ano passado que o SUS é regionalizado, né? Uhum. Então, dentro do estado tem 17 departamentos regionais de saúde e esse departamento regional que compreende o município de Caçapava compreende mais 38 municípios, vai ali de Jacareí até Queluz, né? E é dividido esse departamento regional de saúde em 4 regiões menores. A gente faz parte da região do Alto Vale do Paraíba, que compreende 8 municípios. Depois tem a região do Litoral, que são 4 municípios. A região do Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira, que são 12, se não me engano. E o restante dos municípios, acho que 17 ou 19, chama Circuito Histórico... Vale Histórico e Circuito da Fé. Vale Histórico e Circuito da Fé. E esse DRS é a esfera do Estado, a parte do Estado, a Secretaria Estadual, que está aqui na nossa região e que cadastra os estabelecimentos que tem na rede, que são credenciados do Estado, que são de Estado, e que faz essa divisão dessas contas de quanto de exame que eles vão dar. Aquilo que a doutora Vera falou de programação pactuada integrada, PPI, é uma reunião que junta todo mundo do estado e fala, nessa região tem X de estabelecimentos de saúde que prestam serviço para o SUS, com X capacidade instalada, que dá para fazer X exames para essa região. Quantos que nós vamos dar para esse município, quantos que nós vamos dar para o outro? Como assim? Tem coisa que eles não têm nem lugar, nem quantidade de profissional suficiente para atender a demanda. Então, às vezes eles fazem assim, a gente tem, vamos supor, nessa região, 100 consultas, vamos falar um número que é pouco e que assusta, a gente tem 20 cirurgias bariátricas para fazer no ano. Isso é muito, porque não é tudo isso que tem. Tinha quantas, Vera? 14, aumentou, porque antes tinha 2. Começou com 2 cirurgias bariátricas para o município de Caçapava por ano. O ano passado teve um incentivo federal, uma portaria, e eles resolveram aumentar, então hoje são 14 cirurgias bariátricas a ano. Esses dados da PPI, que estão fechados no DRS, alguns números de procedimento, eles usam característica populacional, porque eles sabem que não tem série histórica, ou seja, ninguém conseguiu fazer porque nunca teve, então não dá para saber exatamente qual é a demanda daquela região, e eles só têm de capacidade instalada naquela região X serviços e X exames para fazer, e às vezes eles até querem comprar mais e cadastrar mais. Por exemplo, cirurgia ortopédica. Eles tinham dinheiro aí do Pró Santa Casa, que era um dinheiro que o governo do estado estava dando para os hospitais, e eles estavam querendo comprar cirurgia ortopédica. Por quê? Porque cirurgia ortopédica é um problema para o SUS. Porque a cirurgia ortopédica, o que tem credenciado, o que tem de rede habilitada, acaba gastando toda a cota para atender cirurgia ortopédica de emergência. Quem chega com a perna quebrada, acidentado lá, faz a cirurgia. Só que daí gasta tudo aquilo que o Estado tem credenciado e de serviço contratado nessa de emergência. E não consegue
as eletivas. Então, o governo queria, com esse dinheiro do Pro Santa Casa, arrumar algum serviço na região que fizesse cirurgias ortopédicas. Não conseguiu achar prestador, porque ele tem que pagar a tabela SUS. E os prestadores não querem fazer serviço para o Estado pagando tabela SUS. Fala mais perto. Está desligado. Então, os médicos, para realizar essas cirurgias ortopédicas, eles precisam de materiais, as placas, parafusos e outras coisas mais. Material caro, né? E é um material caro. E, às vezes, o que vem de valor para a cirurgia não dá nem, às vezes, para comprar o material. Então, os prestadores não têm interesse de fazer essas cirurgias para o SUS. E um outro motivo também que eu acho que houve uma diminuição no número de consultas é que os profissionais eles estão saindo de alguns lugares aí que o Estado fornece consultas para a gente. Por exemplo, o AME, a gente tinha até um tempo atrás neurologista, já não tem mais. Outras especialidades estão com só um profissional, outro já saiu. O Hospital Regional, na especialidade de neurocirurgia, tinham 2 profissionais, agora só com um. Então, isso vai diminuindo também a oferta de consultas para os municípios. Então, é um fator também que ajuda a diminuir esses números. Então, estamos falando, no caso aqui, seriam as consultas. Neuropediatra, no primeiro semestre você me falou que seria... foi uma compra de consultas. Pois é. Então, é o município comprando. O então, município aqui, comprou. Os dados, então... Tinha um neuropediatra antigamente que atendia no AME. Esse saiu, não tem mais. Então, um pouco a gente mandou via DRS para o AME. No começo, a gente tinha um neuropediatra no AME, né, Vera? A gente consegue... Malena, não tem mais só para terminar, senão não vou terminar meu raciocínio. Olha só, houve na primeira audiência do ano, você falou assim, houve a compra de 132 no ano consultas no ano anterior, 132 consultas de neuropediatras, que inclusive estava sendo, tem até a nota da compra pela prefeitura, seria feita em Taubaté. Eu questionei em cima dos dados de 2012. Você me falou isso, que seria a compra. Então, só que agora é via DRS ou via prefeitura? É isso que eu estou na dúvida. As duas coisas, né? Então, deixa eu explicar. Nós temos a nossa referência para consultas de neuropediatria é o Estado. Antigamente a gente tinha oferta no AME e no hospital universitário. O neuropediatra do AME já não está mais lá, então não existe mais essa especialidade no AME. O DRS fornece uma vaga por mês para a gente e tem mês que não tem nenhuma vaga. Então, houve essa compra mesmo dessas consultas, 132 consultas, que já acabou. E não foi comprada novas consultas. Isso, a gente ia fazer uma nova compra. Mas nesse meio de tempo, veio teve um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público e o Ministério Público exigiu que o município fizesse concurso de médico e não comprasse mais consulta, que fosse concursado. Então, a prefeitura solicitou até uma prorrogação de prazo, que era fim de ano, e o edital já foi contratada a empresa que vai fazer o concurso público, e o edital deve sair até esse mês que vem, não sei quando vai sair, mas já tem a empresa. Só que a gente também não sabe se vão aparecer candidatos. Eu acho que vai ser difícil. Mas se porventura for deserta esse concurso, aí a gente compra. Então, Marina, mas então a justificativa porque de 2012, completamos um ciclo de um ano, ou seja, um quarto da administração, dessa atual administração. Houve uma diminuição nesse um ano, em todos os quadrimestres, de pelo menos 100 consultas a menos, levando em consideração ao último quadrimestre da administração anterior. Então, a justificativa seria a culpa do DRS. Não, é isso? Na realidade, é aquilo que a doutora Vera acabou de explicar, que tem muito profissional saindo. E o que a consulta do DRS que caiu, está tendo menos oferta para o município. E essas consultas, então, não tem pagamento, é do Estado? Não, o Estado que fornece, não é o município que compra, não. Aí vai dentro dessas vagas que o Estado oferece. Então, mas no caso da compra do neuropediatra... Não, a compra do neuropediatra foi com recurso do município. Mas foi jogado na tabela do DRS.
quando foi apresentado para a gente. Não, aquele lá foi via porque eu DRS. até fiz uma pergunta para você naquela ocasião eu sobre falei isso. que era compra da prefeitura, então acho que provavelmente Mas não, aquela tabela estava no local errado, não era do DRS, porque uma parte do DRS, naquele ano de 2012 ainda tinha um neuropediatra no AME, e ele realizou muito mais do que uma consulta mês. Só que mais a gente também comprou as consultas de neuropediatra. Posso responder? A Vera pode responder melhor, que a ela gente comprou comprou as consultas. 132 consultas no ano de 2012 e a gente utilizou essas consultas no ano de 2012 e 2013, porque a gente precisava priorizar as crianças que tinham mais necessidade, porque a nossa demanda é muito maior do que a oferta, né? Vai aparecer aí nesse último quadrimestre 13 consultas de neuropediatria. Não, tem isso? Porque foram as consultas que a gente comprou só para pagar, acho que o que de criança... Eu acho que nem apareceu, sabe por quê? Eu acho que nem somou, acho. Que eram retornos, e que a gente tinha comprado 132, pagamos a médica e no fim ela fez alguns retornos e a gente ficou devendo ter 13 consultas. Aí a gente fez uma compra no final do ano para pagar essas 13 consultas, mas era dos pacientes que a gente tinha mandado naquela cota dos 132. Então a gente nem colocou. Mas eu não estou entendendo, desculpa, mas eu não estou conseguindo entender. Porque no primeiro na primeira audiência, você me falou que comprou 132. Então, naquela primeira audiência, estava falando do ano anterior. Eu sei. Olha o raciocínio. Quando isso foi, a primeira audiência foi em meados de fevereiro. Março, meados de fevereiro, final de janeiro, início de fevereiro. Posteriormente, houve uma nova audiência que seria referente ao primeiro quadrimestre de 2013. E nessa ocasião, você me apresentou e falou, nós fizemos uma nova compra a em gente 2013. Ia comprar uma nova compra. Você me falou que fez uma nova compra, eu ainda perguntei, mas como que fez uma nova compra se já acabou? Isso está gravado, inclusive. E você me falou assim, não, é porque a demanda é muito grande, você até fez uma explicação, porque muitas crianças que já estão cadastradas, elas voltam, então são as mesmas. Tudo bem. Então foi feita uma nova compra em 2013? É isso que eu quero saber. Foi feita uma nova compra em 2013? Não, eu acho que ainda era saldo da de 2012. A que nós fizemos foi dessas 13 consultas para poder pagar o que a gente estava devendo. Eu acho que ainda tinha 132 a gente usou no decorrer do ano de 2012 e 2013. Eu lembro que eu te respondi que ainda tinha algum saldo daquele anterior. A última, que era compra, pouco, que era um pouco. Assim, já fez uma e nova que compra se precisasse a gente ia fazer uma nova compra. Só que acabou que a gente não conseguiu fazer a nova compra, porque a gente teve esse problema do Ministério Público ficar questionando todas as compras e a gente não conseguiu comprar. Então, ano passado, a gente tentou fazer compra e não conseguiu. Eu lembro que quando na primeira audiência ainda tinha um saldo do ano anterior. Sim, isso sim, você me explicou. Posteriormente, numa nova audiência, você falou, nós fizemos uma nova compra e essa compra já acabou. Não lembro de ter falado, mas... Vou até levantar isso porque eu fiquei com essa mas situação. Eu acho que não fizemos nova, não. Outra situação, Marina, na primeira audiência do primeiro quadrimestre, a primeira audiência que nós tivemos... Foi do terceiro quadrimestre. Isso, referente a 2012. Eu te fiz uma pergunta que naquela ocasião você falou que não estava preparada ainda para responder. E eu vou fazer ela novamente, depois de um ano de administração. Você chegou a ser secretária no momento... E nesse período, o que houve de melhora? O que vocês conseguiram melhorar? Da administração anterior, que não estava sendo feito corretamente, hoje melhorou. Qual foram as melhores? O que teve de melhorias nesse um ano de administração? Eu não sei. Não? Espera aí. Então vou fazer. Com relação ao último quadrimestre, o que melhorou do último quadrimestre anterior? Do último quadrimestre anterior para ele? Em que você era secretária municipal. Não, eu estive secretária municipal por 5 meses, né? E exatamente no último quadrimestre. Naquele último quadrimestre. Eu fiquei num... Eu acho que falar do passado é meio complicado, mas assim... Não, é porque a gente tem que ter uma naquele noção período, o que melhorou. A gente tem que ter uma noção. A gente está analisando aqui, gente, eu acho que a gente manteve as unidades. Não foi, até o ano passado foi um ano... Eu posso dizer que o ano passado foi um ano para essa administração, apesar de eu ser antiga lá, eu não estava decidindo as coisas, eu estava ajudando o pessoal naquilo que eles me perguntavam. E assim,
mudou todo mundo, a administração era nova. Eu acho que foi um ano, esse primeiro ano, foi um ano mais de aprendizado, de conhecimento desse pessoal novo que entrou, porque eu não sei se você sabe, mas serviço, às vezes a pessoa que está fora do serviço público, ela não tem noção de como funciona o serviço público, do quanto as coisas são amarradas para a gente funcionar. Então ela entra no serviço, na política, com um sonho de fazer algumas coisas que ela imagina na cabeça dela e que ela faria se ela tivesse, se ela fosse um empresário, alguma coisa na iniciativa privada, achando que é mais simples do que é na realidade. E quando chega, ela esbarra nessas dificuldades. Então eu penso que o ano de 2013 foi um ano complicado, foi um ano de aprendizado. Eu acho que o orçamento da saúde de 2013 estava menor do que o orçamento de 2012, teve que fazer as mesmas coisas com menos dinheiro e as mesmas coisas foram feitas. Talvez não tenha tido grandes ganhos, mas a gente conseguiu um ganho sim, porque a gente conseguiu manter o que vinha sendo feito e gastou menos. E esse ano a gente está preocupado porque a gente tem menos dinheiro ainda. Apesar do orçamento da saúde estar um orçamento maior, tem muita coisa que está prevista no orçamento que depende de recurso federal que a gente pediu, que foi aprovado e que é projeto que a gente quer fazer, que nós colocamos na PPI e tudo, mas que a gente não sabe se vai vir esse ano ainda. Está previsto lá. Então tem muito dinheiro lá que eu falo que ainda é virtual, porque está lá previsto no orçamento da saúde, mas que a gente está contando que esse dinheiro chegue para o município. Agora, muitas despesas no orçamento, muita coisa que a gente tinha para o ano passado, esse ano não tem, porque fizemos uma PPI que a gente sonhou bastante em melhorar algumas coisas, então tinha um valor de orçamento, o financeiro falou, ó, vocês querem fazer tudo isso, vai gastar 100, mas a gente tem 80. Então, da onde que nós vamos tirar os 20 para vocês poderem conseguir fazer isso? Porque não vai ter os 100 que vocês precisam. Então, a gente está, às vezes, sofrendo com algumas dificuldades, que a gente já previu lá verba para o orçamento para pagar o SAMU, que está previsto para chegar e que vai dar um custo para o município. O Ministério da Saúde repassa um valor para o município do SAMU, que não cobre o custo dele. Então, o município tem que já prever nas despesas orçamentárias um valor para pagar o SAMU, né? Então, a gente tem lá um valor previsto, mas até ontem, hoje eu estava conversando com o Dr. Jaime e o Dr. Jaime. A gente precisa comprar os exames, precisa comprar a provisão, e a gente está com o orçamento menor do que do ano passado. A gente não vai conseguir comprar mais consulta mais cirurgia de catarata, mais procedimento oftalmológico, porque nós não temos mais recursos. Daí até eu falei, ó, tem um recurso aqui no orçamento previsto para usar para o SAMU, mas quando que o SAMU vai ser inaugurado? Porque a gente depende de São José dos Campos, porque o SAMU é regional. Aí ele falou assim, a previsão é para julho. Eu falei, então esse valor que está aqui, a gente vai usar um pouco para comprar uns exames, alguma coisa, porque não vai usar esse valor. Então a gente está dançando lá para mexer nessas coisas do orçamento, suplementar uma despesa ou outra, para a gente conseguir sobreviver. Então, apesar de ter sido um ano que eu acho que aparentemente parece que não se caminhou com coisas novas, não se inaugurou novas unidades, não se instalou coisas. Por exemplo, na campanha do prefeito, ele falou que ele ia instalar o mamógrafo, depois quando ele assumiu, ele viu que o buraco era mais embaixo, que não era tão simples pegar o mamógrafo, colocar numa sala e ligar lá. Aí eu faço até um retorno, a gente entra naquela questão de que a pessoa que está fora olha de um jeito. Olha de um jeito e quando entra no público vê que não é bem daquele jeito e esbarra nas dificuldades. Você quer comprar um negócio? A gente foi conversar com a juíza outro dia, porque tem um monte de ordem judicial que ela fala assim, você tem 24 horas para cumprir. Eu falei, juíza, a senhora pede para a gente comprar um material hospitalar que não tem na rede e que não tem ninguém na região que venda, que a gente consegue comprar em outro estado. E ele fala assim, olha, eu tenho um prazo mínimo para entrega de 5 dias, de 10 dias, e eu tenho um prazo de 24 horas para cumprir. E às vezes o cara não quer vender para a prefeitura, ele fala, não, eu vendo para hospital particular, mas para público eu não vendo. E a gente sofre às vezes com essas coisas, porque a gente sabe que o serviço público é amarrado. Então eu penso que, considerando que esse ano foi um ano de aprendizado, eu acho que a gente não caminhou muito além, mas a gente não deixou nada para trás. A gente conseguiu pelo menos manter o que tinha com menos dinheiro. Então eu acho que isso foi um ganho. Obrigado, Malena. Eu queria agradecer por você não ter fugido da pergunta, respondido de forma categórica, de forma muito foi esclarecedora. E eu gostaria de agradecer as perguntas.
E a questão do neuropediatra, eu vou estar analisando e vou estar te passando. Tá bom? Mas, doutor... Só um minutinho, falar para o Marcelo. Nós temos até o final de fevereiro para fazer esse concurso. Só para tranquilizar, eu sei do seu problema, e outros também. Se final de fevereiro sair no concurso for deserto, não aparecer ninguém, a gente vai contratar com certeza. Isso é um compromisso que eu tenho como promotor, inclusive. Eu lembro até que eu falei que a doutora estava disposta a gente ia fazer uma nova compra, que a gente já tinha consultado a doutora e que a doutora estava disposta a vender mais consultas para a prefeitura. Só que acabou que a gente não conseguiu comprar mesmo por conta da dificuldade do promotor. A gente fala de serviço público e amarrado, não é só isso não. Eu tenho convênio com a Policlin e para levar minha filha, eu tive que levar em Taubaté, porque não tem pediatra na Policlin aqui em Quixapava. Isso aí é no Brasil. E eu preciso passar pela Torcés, pelo Unimed, que é o nosso convênio. Senhor presidente, com e todo tem respeito, eu fui questionado aqui de eu estar fugindo do tema da audiência. Não, é só um comentário do serviço público. Agora eu queria perguntar para você o seguinte: quem faz a renovação dos convênios de remédio? É vocês? Renovação de convênio de remédio? Dos remédios. Que as pessoas vão até a farmácia popular, né? E eu acho que não é Você só... Você fala de processo de alto custo? Isso. É lá na Secretaria de Saúde, tem um setor que a gente... Não, quem renova o convênio? Porque eu acho que todos os vereadores estão tendo problema aqui, reclamação, que muitas pessoas estão reclamando que estão indo retirar o remédio de alto custo, que eles já vendem, né, no tratamento, estão chegando na farmácia e não tem remédio. Esse mês faltou medicamento de alto custo do governo do estado. Esses medicamentos vêm via DRS, a gente pega no estado. Existe um protocolo do Ministério da Saúde para várias doenças e qualquer pessoa que tem aquela doença, que comprove que tem um exame de acordo com o protocolo, independente do caráter socioeconômico, tem direito a pegar. Esses protocolos, eles têm um documento que a pessoa tem que montar e tem validade, um processo de 3 meses. Malena, e o medicamento vem mês a mês. Está acontecendo que as pessoas que já retiram... Está com remédio faltando. Denise, você não quer responder? Tem. E o que eles estão exigindo das pessoas na farmácia? Estão cobrando, né, das pessoas, que as pessoas passam novamente em consulta para entrar em outro convênio. Porque o de alto custo que elas retiravam diz que não vai chegar mais. Denise, põe o som aí. Eu acho que, será que não é sobre os processos da prefeitura que a gente está vendo porque a possibilidade de conseguir pelo estado? Perdeu o convênio. É real isso? Eu acho que explicaram mal, porque não é nem convênio isso. Então, nós tivemos um grande problema no fornecimento do medicamento chamado Risperidona, pelo Ministério Risperidona. Só que o problema ocorreu, não está ocorrendo só no município de Caçapava. Isso está acontecendo no estado inteiro, no estado de São Paulo inteiro. Porque houve um problema na licitação da compra do medicamento, que a indústria não consegue entregar o medicamento por falta de insumo. Está faltando... por falta de matéria-prima. Aí, provavelmente, no mês de fevereiro, normaliza a entrega. Eu estou achando que ele está perguntando das insulinas, que a gente está orientando o paciente a encaminhar aquele para o estado, que antes a prefeitura comprava. Um dos medicamentos é a insulina. Então, esse caso, eram compras da prefeitura, daqueles processos que a prefeitura montou e estava comprando com parecer socioeconômico, protocolo municipal e compra com recurso municipal. Ocorre que há 1 ano atrás, 1 ano e meio, o Estado lançou uma resolução SS 89, não sei se é isso, de 2011, 2012. 2012. E ele abriu uma chance da gente conseguir esses medicamentos via Estado. Então, a gente está pedindo para essas pessoas, não está deixando de fornecer, a gente está pedindo para essas pessoas que montem o processo para a gente tentar que venha pelo Estado. Se o Estado deferir o pedido,
A partir daquele momento, a gente para de comprar da prefeitura e essa pessoa pega do Estado. E esse dinheiro que a gente economiza comprando dela, a gente pode comprar outros medicamentos que não são padronizados para outro paciente. Então, a gente tenta explicar isso para o paciente, mas às vezes o médico do paciente não entende, fala, não, é obrigação do município. Assim, na realidade, são medicamentos, essas insulinas especiais não são padronizadas pela política de assistência farmacêutica brasileira. A competência de entregar insulina é do Ministério da Saúde, quando eles dividiram lá as funções, você dá isso, eu dou isso, eu dou aquilo. Então, a insulina ficou para o Ministério da Saúde, mas o Ministério só dá 2 tipos de insulina que ele justifica que atende a maioria da população. E esses casos especiais de insulina acabam caindo para o município. O município compra muita insulina. Então, quando abriu essa brecha nessa resolução do Estado, que ele criou alguns critérios para a gente montar um processo e ver se o Estado fornecia, o que a gente conseguir que o Estado pague, para nós é melhor, que sobra mais dinheiro para comprar outra coisa. Então, a gente está pedindo para as pessoas fazerem isso. Alguns médicos não querem fazer, mas não quer dizer que a gente vai deixar de fornecer. Entendeu? A partir do momento que o Estado disser sim e chegar a primeira remessa dessa pessoa, aí a gente para de comprar. Por enquanto, nenhum paciente não ficou sem insulina. Então, mas só que está chegando de forma o paciente. Eu acho que o paciente interpreta diferente e às vezes quem está explicando, às vezes não está sabendo explicar. Não está sabendo explicar. Eles estão passando para o paciente o seguinte na farmácia: você passa por uma consulta, que senão você vai ficar sem a insulina. Porque de repente precisa ver o pessoal paciente como é que está falando. Que a prefeitura tinha perdido o convênio e agora vai ser repassado. Não é nem o convênio, porque na verdade a prefeitura que compra. O que passaram para mim foi isso: a prefeitura perdeu o convênio, agora nós vamos receber insulina do Estado. Que foi passado. De repente não passaram bem ou a pessoa não entendeu direito, mas acho que a Denise pode. Eu acho que eu poderia fazer um acompanhamento dessas pessoas. Os agentes de saúde poder fazer uma visita nas casas. O pessoal lá na assistência farmacêutica para eles explicarem melhor o que está acontecendo. Eu estou sempre disponível lá na Secretaria de Saúde. Tá bom? Só para completar, acabou de chegar um questionamento ao vereador de um munícipe. Eu não tenho conhecimento do fato, eu estou repassando o que o município postou numa rede social agora, numa página do Facebook, em que ele fala que está faltando os postinhos de saúde, PSFs, eles estão fazendo entrega de medicamento ou não? É só via a regulação? Não, tem sim, só que antigamente, até o ano passado, a gente mandava para eles todos os medicamentos que tinha, inclusive no programa Farmácia Popular. Mas como a gente está com esse problema no orçamento, não teve aumento de orçamento, mas teve aumento de demanda, porque tem muito mais gente consultando. Os PSFs hoje estão todos com médico, então quando você tem mais médico atendendo, obviamente você tem muito mais receita, etc. A gente precisou sentar e falar: nosso dinheiro está igual do ano passado e nossa demanda está maior. O governo federal criou aquele programa que fornece gratuitamente alguns medicamentos para hipertensão e diabetes na farmácia popular e naquelas drogarias que tem o Aqui Tem Farmácia Popular. Então, a gente deixou de mandar para os PSFs esses medicamentos que tem na farmácia popular, que antes a prefeitura comprava igual. Tinha na farmácia popular, mas o paciente pegava no postinho esses itens e era para ele muito mais fácil. Então, só que como a gente tem que otimizar o nosso recurso, e a gente sabe que o munícipe, se ele for na farmácia popular com a receita, ele pega o medicamento de hipertensão e diabetes, a gente optou porque ele vai pegar. Então, ele já tinha uma comodidade de retirar no PSF, agora ele vai ter o trabalho de ir na farmácia popular. Mas o medicamento tem lá. E aí, com esse recurso que a gente economiza de comprar, que era uma quantidade grande, só de losartana a gente gastava mais de quase 30 mil reais por mês. Então, é uma economia que a gente tem para comprar outros itens que não tem na farmácia popular que a gente distribui. Só na pergunta específica aqui, ele cita na questão do PSF da Vila Santa Isabel, em que ele foi buscar dipirona e não encontrou. Então, dipirona não falta. Dipirona é um medicamento que não falta, vem pela FURP. Às vezes pode acontecer
da enfermeira que faz o pedido atrasar para mandar e ter um atraso e ter uma falta pontual, porque a FURP que entrega de pirona entrega uma quantidade suficiente para o município e não tem faltado, tá? Mais alguma pergunta dos senhores vereadores? Eu gostaria de ver com o Dr. Jairo. Oi. Nós temos na Vila Menino Jesus, isso já é um questionamento de diversos vereadores, nós temos 3 PSFs que atendem bairros distintos. Pinos do Iriguaçu, Iriguaçu 1, Iriguaçu 2, Boa Vista, Marambaia, cada um atende em um PSF, né? Só que a gente vem solicitando, e o prefeito falou da possibilidade de um PSF na região ali da Aldeias da Serra, Mantiqueira, Boa Vista, para atender, porque quem mora lá na Pedra Branca, sair, gente, da Pedra Branca para vir até a vila, então, em que pé que está isso? Não sei se todo mundo conhece. Está funcionando? Alô? Oi. Nós somos, inclusive, Renal, não sei se você conhece aquele espaço comercial do Nino Alvarenga. Conheço. Então, está no meu carro. Nós tiramos fotos, que nos foi oferecido aquilo, né, para passarmos o PSF da Tataúba, para que realmente atender toda aquela abrangência ali. Só que, conversando com a Ana Lúcia Stelmo, ela deu uma ideia melhor, que era para, em vez de alugarmos aquele espaço que é 2 salários mínimos, né, usar a escolinha em frente. Só que aí teria que entrar em contato com o Ney, que estava de férias, está viajando, que é o secretário de Educação. Amanhã eu terei um encontro com ele. Depende de amanhã essa nossa reunião. Se ele ceder aquela escolinha, vai ser um espetáculo maravilha para fazer o PSF ali. Já existe um questionamento grande do bairro, de toda a região, ali para ser escola infantil. A gente tem brigado por isso, porque as crianças de toda a região, eles têm que vir para a Vila Menino Jesus, para o Joaquim Rafael. Agora, com o Pinos Iriguaçu, não está comportando a demanda no Joaquim Rafael. Não, veja bem, dependendo da resposta que o Ney então, mas eu já, não der, lógico. Eu estou falando que a gente está com um problema. Inclusive o Henrique me cobrou isso já, viu? De atender as crianças ali. Então eu não sei se essa é uma opção, porque pode atender a saúde, mas também deixar a educação. Está saindo um loteamento ali, indo para Tataúba mesmo, loteamento, e nós temos uma promessa do loteador de construir inclusive um prédio para fazer um PSF ali. Já vai melhorar. Agora, em relação ao Pinos, 2 loteamentos ali. Exato, 2 loteamentos. 2. E imagine, então, a população. Não, mas está previsto também. Agora, no Pinos Iriguaçu, vai ser construído também uma creche escola e o PSF. Só que não temos previsão. Só que, como a Mariana disse agora mesmo, a coisa pública é bem diferente daquilo que nós imaginamos. Quando eu entrei, nós tínhamos na rede aqui, só de Catarata, 605. Se eu acabo com isso no instantinho. Ai, meu Deus, lido engano. Hoje você tem 1.000 e pouco. Não, tem 650 quase. Quer dizer, infelizmente, embora tenha feito algumas, mas a coisa pública é diferente da coisa privada. Muito diferente. Tá bom. Embora a gente tenha... Mas vocês estão aí dando esforço. Com certeza, com certeza. Então tá bom. A expressão da Malena é que ninguém jogou toalha ainda não, viu? Ninguém jogou toalha ainda. Ainda. Eu também. Continua franqueada a palavra aos senhores vereadores. Ninguém mais desejando.
Agora fica franqueada a palavra aos demais presentes pelo prazo de 5 minutos. Ninguém mais se manifestando, eu declaro encerrada a presente audiência pública. Muito obrigado.